E pessoal, estamos chegando na nossa última aula. Nossa oficina passou rápido, né? Então essa aula aqui ela é muito importante. Ela é fruto de um trabalho de pesquisa que eu fiz. Eu estou fazendo mestrado na área de inovação e das entregas do meu mestrado é uma pesquisa onde eu procurei na literatura recente, nas pesquisas científicas recentes, o que a ciência já descobriu sobre o estímulo à inovação e ao empreendedorismo público e como esses insights que a ciência traz para nós pode servir de base para a formulação de políticas públicas. Eu não vou esconder meu interesse, eu pretendo propor uma política pública para que a gente estruture e possibilite que essas coisas todas que eu tenho falado aqui, elas possam florescer dentro do nosso contexto governamental. É necessário, sim, que se proponham políticas para que pessoas com perfil para inovar, para empreender, tenham o potencial ou a oportunidade de desenvolver seu talento e de dar vazão a todo o seu potencial dentro do contexto organizacional, fazendo com que serviços públicos possam evoluir numa velocidade maior, fazendo com que as pessoas possam colaborar, trabalhar em rede em prol da inovação e, quem sabe, trazer modelos disruptivos de prestação de serviço. Existe todo um talento que está enterrado dentro do próprio recursos humanos do Estado. Então, a ideia é que essa aula aqui ela sirva como um lastro ou uma base, um fundamento para a proposição de políticas públicas, não só aqui do estado de Mato Grosso, mas para outros estados também. E aí eu vou compartilhar uma aula um pouco mais longa, mas eu vou compartilhar aí 12 insights que eu obtive da pesquisa científica, que vão dar base, então, para essa proposta de política pública. E ao final dessa aula, tem mais um videozinho que eu vou deixar aí para você assistir. Eu preciso muito da sua ajuda para que você responda um questionário. São apenas 9 perguntas. E nesse questionário eu estou fazendo uma avaliação já do seu apetite, do seu interesse, da sua opinião sobre uma eventual política pública que vá trabalhar entre empreendedorismo e inovação. É muito, muito, muito importante você responder esse questionário e de forma muito honesta e sincera, tá bom? Vai estar o link aí no final ou nesse vídeo, ou no final desse vídeo, dessa última aula, e eu vou fazer um vídeo só explicando sobre essa pesquisa também, tá bom? Grande abraço e boa aula aí para você, aproveita! Continuando então nossa aula, pessoal, nós vamos falar nessa aula sobre os insights, que são descobertas da pesquisa para lastrear iniciativas de intraempreendedorismo e inovação no setor público. Essa aula, e a última aula aqui do curso, ela é muito especial e importante porque ela é o resultado de toda uma pesquisa científica que eu desenvolvi para poder entender o que a ciência já descobriu a respeito da promoção do empreendedorismo e da inovação no setor público. Então a ideia é que essa aula seja base para iniciativas que você vá desenvolver no seu setor de trabalho, que você considere essas descobertas científicas quando você for propor um projeto de inovação adaptado para a sua realidade. Esta aula apresenta 12 insights teóricos e científicos para subsidiar propostas de políticas públicas, projetos, iniciativas e pesquisas sobre intraempreendedorismo e inovação no setor público. O conteúdo apresentado é resultado da pesquisa realizada pelo gestor público e pesquisador Washington, que sou eu, a partir da análise de documentos científicos recentes, né? Então, primeiro insight: projetos de inovação podem ser criados e implementados pelos próprios funcionários públicos. Por que isso é importante? Porque muitos gestores estratégicos eles já têm uma maneira de pensar padronizada de eu preciso inovar, vou contratar uma empresa, ou vou contratar uma empresa de consultoria. E isso precisa mudar. Por quê? Porque nós temos um conjunto de profissionais dentro da área pública
que podem eles criar e desenvolver projetos se eles forem estimulados e forem trabalhados de forma adequada dentro de uma política pública, dentro de um projeto. Então esse é o primeiro insight que a pesquisa científica já descobriu e que precisa ser considerado, né? Segundo, a colaboração, diversidade, heterogeneidade dos funcionários intraempreendedores favorece a inovação. Por incrível que pareça, a ciência descobriu que quanto mais diferentes são as pessoas que compõem um grupo para criar inovação, melhor e mais tendenciosa é a evidência de que mais provável que saia dali grandes ideias, que saiam dali ideias criativas, disruptivas. Por quê? Porque tem pessoas com modelos mentais diferentes, distintos, que conseguem ter uma percepção e uma visão diferente da mesma situação. Então, é muito importante que nos projetos de inovação e de empreendedorismo a gente misture as pessoas e não coloque um monte de gente que pensa igual junto. É necessário você colocar pessoas de setores diferentes, de formações diferentes, né, de mentalidade, ideologias diferentes para poder conseguir juntos criarem coisas incríveis, né, inovação. Inclusive colaborar com o setor privado, tá? Terceiro insight, né? A tendência comportamental ao empreendedorismo é essencial para a satisfação e o êxito do trabalhador na participação de atividades intraempreendedoras e de inovação. O que é isso aqui? Uma pesquisa feita por esses autores que estão aí na referência, ele descobriu o seguinte: se eu pegar uma pessoa que ela tem um perfil comportamental voltado para processo, rotina, e colocar ela dentro de um programa de empreendedorismo e inovação, que ela tem que criar, que ela não tem rotina, que ela precisa todo dia fazer algo diferente, ela vai tender ao estresse e ela vai tender à piora do desempenho. Enquanto que se eu coloco uma pessoa, né, com a tendência empreendedora, com o perfil empreendedor, como você viu nas outras aulas, num programa como esse, ele vai se motivar e vai aumentar o desempenho não só deles, como vai influenciar o desempenho de todo o setor que ele trabalha. Então, quando eu trabalho com projetos para estimular empreendedorismo e inovação na área pública, eu tenho que fazer análise de perfil, eu não posso colocar todo mundo no programa, eu tenho que escolher as pessoas que têm já essa predisposição para correr riscos, que se motivam em contexto de desafios, de alta pressão, porque senão o projeto não vai dar certo, tá? Então isso é muito interessante o que a ciência descobriu. A quarta descoberta é que os ambientes de empreendedorismo e inovação amplificam os resultados individuais e organizacionais. O que isso quer dizer? Se eu coloco uma pessoa num ambiente onde ela tem uma cultura, onde ela pode criar, onde o espírito empreendedor é valorizado, onde as pessoas que estão ali são voltadas para justamente quebrar tabus, né, superar desafios diariamente, mudar o status quo dos sistemas tradicionais que são vigentes, o próprio sistema vai virar um dinamizador e acelerador desse comportamento do intraempreendedor. Ou seja, as pessoas que já estão ali vão influenciar esse agente a empreender ainda mais e com mais eficácia, né? Então a pesquisa já descobriu que esse ambiente de inovação ele é muito importante, por isso que a gente recomenda fortemente que se crie microambientes dentro da área pública, físicos e virtuais, para estimular essa inovação, essa interação dentro da área pública. E isso tem acontecido nos mais variados países pelo mundo. No Brasil tem crescido absurdamente o número de laboratórios de criatividade e inovação dentro das áreas públicas. O ideal é que tenham laboratórios de inovação em todas as secretarias do Estado ou do município, e isso acabe virando uma cultura, né? 5. Construção de uma cultura intraempreendedora pública baseada em oferta contínua de educação influencia significativamente nos resultados organizacionais positivos. Então, não se constrói cultura do dia para a noite, não se muda concepção atitudinal coletiva do dia para a noite.
isso é necessário que seja feito um investimento maciço em programas de educação continuada, onde as pessoas possam se descobrir como intraempreendedoras, possam aprender como intraempreender, possam ser revestidas de conhecimento para que elas tracem uma jornada empreendedora. E esse programa tem que ser perpétuo, ele não pode parar. É um programa que tem que ser para sempre. Sempre tem novas pessoas entrando, aprendendo. E outra consideração, não se ensina intraempreendedorismo através de aula expositiva como eu estou fazendo aqui. Isso aqui vai ajudar a despertar você para o tema, a você dar um passo a mais depois, mas é necessário você criar vivências. O que são essas vivências? São programas onde a pessoa aprende a empreender fazendo projetos, desenvolvendo soluções, usando ferramentas, interagindo com pessoas. São as imersões de empreendedorismo que precisam acontecer de forma continuada também, além de toda a parte teórica. Tá? O sexto insight é sobre autonomia e desvinculação. Isso é um grande paradigma. Olha, quando você desvincula totalmente o servidor da hierarquia burocrática tradicional e dos controles burocráticos nacionais, você pensa o quê? Vai para a praia, vai tomar água de coco, vai para a chácara, vai ficar lá no meio da fazenda sem fazer nada. Se não controlar o servidor, ele não vai trabalhar. Isso é uma meia-verdade, porque a pesquisa já entendeu que há perfis de pessoas que, se ela é liberada do controle, ela vai deixar de produzir. Mas há um perfil de pessoas que, quando você dá um desafio para ela e você afrouxa a corda no sentido de, olha, eu não quero saber que hora que você vai fazer isso, se você vai fazer de manhã, à tarde, à noite, eu não quero saber se você vai usar a estrutura aqui do governo ou você vai para o shopping trabalhar lá na área de alimentação do shopping, ou você vai para um cowork, ou você vai fazer na sua casa, não interessa. O que eu quero é o resultado. Se você trazer o resultado, você tem autonomia e flexibilidade. Tem pessoas que, nesse tipo de ambiente, ela vai produzir absurdamente mais e vai entregar muito mais resultado. E isso já é constatado em várias companhias privadas e também em algumas áreas públicas pelo mundo. A pesquisa já mostra que isso tem sido adotado dentro da área pública. Então, dá para fazer isso com todo mundo? Claro que não, mas é necessário fazer experimentos nesse sentido e proporcionar a esses empreendedores mais flexibilidade, mais autonomia, mas também cobrar deles resultados de alto impacto. Sétimo, recompensas e retornos pessoais com envolvimento em práticas intraempreendedoras devem ser percebidos de forma clara pelos trabalhadores públicos. Isso quer dizer o seguinte: ninguém vai se envolver em desafio, em riscos, se ele não perceber o que ele ganha com isso. Nós temos que deixar muito claro uma proposta de valor para que as pessoas elas participem dos programas de empreendedorismo é necessária. Eles precisam ter um plano de recompensas. E essas recompensas, elas podem ser financeiras sim. Existem bolsas de estímulo à inovação, chamadas bolsas de inovação, que não são complemento salarial, são bolsas para remunerar a atividade inventiva, de pesquisa, de desenvolvimento de inovação. Isso já é regulamentado no Brasil e funciona muito bem nas universidades. Por que não migrar isso para o poder executivo, legislativo, judiciário, dentro do contexto dos programas de pesquisa e de inovação internos, né? Também, mas isso não por si só não compõe um plano de recompensa adequado. Eu tenho que pensar na parte financeira sim, mas eu tenho que pensar também em outros fatores, como possibilidade de progressão funcional, flexibilidade, autonomia, flexibilidade de horário, de ambiente de trabalho, autonomia para poder criar, propor, tomar decisões, oportunidade de se desenvolver, recebendo mentorias, recebendo feedback, podendo fazer cursos, né? Reconhecimento. Então, premiações são super importantes e a lei já prevê possibilidade de premiar quem inova, quem desenvolve ideias. Network, rede de relacionamento, é muito importante. O cara que tem uma grande rede de relacionamento, a tendência de ele ocupar uma posição estratégica no governo é muito maior. Então, isso tem que estar na proposta de valor para convencer o servidor a se envolver, né? Possibilidade de gerar impacto, de entregar resultado, de autorrealizar-se, de criar e implementar inovações, entre outros. Então, é importante que quando se faça um programa para estimular as pessoas a empreender, ela tenha muito clareza do que ela vai ganhar e o governo tenha muito clareza do que ele está oferecendo
porque ele vai ter muito benefício com a atuação empreendedora dessa pessoa, né? O 8º ponto é que a conexão, a coprodução, a corresponsabilidade de inovações envolvendo Estado, setor privado e instituições cívicas são importantes e altamente recomendáveis. É a chamada inovação aberta. Vocês viram em uma das aulas que vocês estudaram comigo aqui que a tendência é trabalhar a inovação de maneira interativa. Isso quer dizer que é salutar que você traga startups, traga instituições do terceiro setor para eventos de cocriação, co-design, onde eu ponho um problema e falo, vamos solucionar esse problema juntos, o servidor está aqui, o cara que opera o serviço público está aqui, uma startup que pensa fora da caixa está aqui também, e depois a gente pensa num regramento de propriedade intelectual disso, como que a gente explora isso em parceria com eles? A lei já prevê maneiras de eu até contratar essas pessoas para um projeto que envolve risco tecnológico, né? Encomenda tecnológica. Então isso é importante também, é uma tendência e tem que se pensar nisso quando for trabalhar inovação e intraempreendedorismo. O 9º ponto é a criação de mecanismos que promovam experimentação, admissão, gestão de risco e tolerância a erros é indispensável para constituir uma cultura de intraempreendedorismo e inovação. Ou seja, simplesmente não é possível promover intraempreendedorismo e inovação de forma contundente sem facultar aos empregados públicos, mesmo que em perspectiva previamente delimitadas, a opção de ele ousar, de ele tentar e, em muitos casos, dele fracassar, né? Grandes projetos vieram de muitos fracassos. Nós não vamos fazer inovações robustas se a gente não fracassar várias vezes antes. Isso é uma premissa da inovação, mas para isso eu tenho que criar condições para que esses servidores não sejam penalizados, né? 10. A criação de startups públicas e novas unidades organizacionais podem ser possibilitadas. Isso é muito legal de pensar que um servidor que criou uma solução que atende vários órgãos do governo precisam implementar essa solução que ele criou, vai melhorar. Vamos supor, um servidor público criou uma tecnologia baseada em Arduino, um grupo de servidores que vai automatizar todo o desligamento de ar-condicionado, todo desligamento automático de luz elétrica, vai economizar energia. Ele implementa no seu setor, deu certo. Eu posso criar uma startup pública e colocar dentro de um hub de inovação ou de uma aceleradora pública, falando agora você vai desenvolver isso nos próximos 5 anos, 4 anos, você vai implementar esse projeto em vários departamentos em todo o estado. Poxa, o cara vai ficar motivadíssimo a trabalhar dessa maneira, ele vai falar, poxa, que legal, fui reconhecido, vou implementar isso em outros setores, vou gerar muito impacto, vou gerar uma economia de energia substancial, isso vai para o currículo do cara. Então, tem que pensar sim nesses modelos de startup pública e quem sabe de spin-offs, né? De destacar o cara para uma subsidiária, falar, poxa, você ajudou a criação, isso vai ser vendido para outros estados, vai gerar royalties, vai gerar receita e você vai para essa empresa cedido e você vai tocar esse projeto dentro dessa empresa. Isso também tem que ser pensado numa política pública, né? 11. Preceitos cívicos democráticos precisam ser enfaticamente inseridos transversalmente em toda a atuação intraempreendedora e do setor público. O que é isso? Se o cara que vai participar do programa de intraempreendedorismo, a motivação dele for ganhar dinheiro, ficar rico, ele já tem que parar no começo. Não pode deixar o cara nem entrar, porque o programa de intraempreendedorismo público preconiza, primeiro, que o objetivo maior é servir a população, é melhorar o serviço público, é transformar a realidade social. A motivação principal é essa. E segundo, não dá para o cara achar que vai tocar um projeto público igual ele toca uma empresa. Muitos políticos pensam dessa maneira. Ele é um empresário, ele vem para o governo e às vezes ele quer tocar o negócio público como uma empresa. Dá para adaptar muitas coisas da área pública para o setor da área privada para o setor público, sim, mas não é assim que funciona. Tem princípios que precisam ser respeitados, como o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência, a razoabilidade, e tantos outros princípios, né, da participação social. Eu não posso simplesmente agir como uma empresa. Então isso tem que ser fortemente ensinado para esses empreendedores públicos, tem que ser mais do que isso, tem que ser inserido no DNA deles para que eles possam então gerar impacto
na área pública e não haver conflitos de interesse dentro dos projetos, né? E por fim, eu encerro com isso, uma aula um pouco mais extensa, mas talvez a mais importante desse curso. É salutar que políticos de estímulo ao intraempreendedorismo e inovação iniciem como experimento em órgãos ou entidades que estejam diretamente ligados com os cidadãos ou que produzam produtos ou serviços. Por quê? Quando você vai fazer um projeto novo, é importante que ele gere impacto e mostre o resultado para que ele vá para um nível de implementação maciça, em escala. Então, se eu começo o projeto numa área de governo que não vai mostrar o resultado, a população não vai sentir o resultado, o líder político daquele governo não vai perceber o resultado, não vai gerar benefício de imagem para o governo, então dificilmente esse projeto vai ganhar força. Então é importantíssimo, se você vai começar um projeto como esse aí na sua secretaria, no seu órgão, né, na sua entidade, é importante que você escolha a ponta, escolha lugares onde a inovação criada vai ser percebida, quem sabe vai virar notícia no jornal. E aí eu encerro a minha aula e também encerro o meu curso. Eu te agradeço imensamente pela oportunidade. Eu espero poder ter ajudado você, semeado aqui na sua mente, na sua intenção, o desejo de revolucionar a área pública. Eu me coloco à disposição plena, né, através do meu número de telefone. Eu estou lotado na Escola do Governo atualmente, no momento que eu estou gravando esse curso, e estou à disposição para ajudar vocês dentro das minhas possibilidades. Um grande abraço e até o próximo curso. E aí, gente, gostaram do curso? Espero que esse curso tenha sido proveitoso para você, mas há muito mais a saber, a aprender. Eu espero que novos módulos ou novas séries de cursos para trabalhar não só conceitos, mas como ferramentas de empreender, de inovação, sejam produzidas. Eu pretendo fazer isso, mas eu estou aqui para te pedir uma ajuda. É muito importante que você me ajude respondendo uma pesquisa sobre esse tema. Por quê? Eu estou trabalhando junto com uma equipe aqui na Secretaria de Planejamento e Gestão para formular uma proposta de política pública institucional que vai estimular a atuação intraempreendedora, a inovação, o aproveitamento de todo o potencial que nós temos de recursos humanos, que muitas vezes estão subutilizados, e criar um ambiente de inovação, né, onde esses conceitos que eu trabalhei aqui no curso, eles possam ser colocados em prática de forma experimental. Então essa pesquisa vai me ajudar a fazer a proposta da política pública. Então é importantíssimo que você preencha e seja muito honesto. Se você não acredita em nada disso, você acha que isso é uma conversa fiada, que nunca vai dar certo, você preenche lá e fala exatamente isso. Mas se você acha que é algo que faz sentido, que temos que caminhar para isso, que é possível, eu quero que você entre lá e também diga o que você acha. A ideia é ouvir os servidores para que a gente possa fazer algo que vá realmente ter sinergia com as expectativas e com as percepções que vocês têm, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo aqui disponibilizado com esse curso. Eu espero que a gente se reencontre por aí, né? Eu não pretendo sair do governo, pretendo desenvolver projetos de inovação dentro do governo, entre eles esse que eu estou fazendo aqui. Meus contatos eu vou deixar aqui nesse vídeo, se você precisar entrar em contato comigo, o meu e-mail, né, o meu telefone, vou deixar aqui, meu Instagram, também você pode seguir minha rede social, e a gente se vê por aí, quem sabe nos projetos de inovação pelo governo. Grande abraço, muito obrigado pela sua audiência aí. Até mais.